Gente, nós vamos falar agora de um problema de saúde, de uma doença que atinge pelo menos 23 milhões de brasileiros. Nós estamos falando das doenças renais crônicas. E para falar sobre essa situação, como você pode prevenir, como você pode cuidar, tratar tudo isso, nós vamos conversar com o médico urologista, o Dr. Rodrigo Lima. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, Jodevar. Bom dia. Obrigado pelo convite. Quando eu vejo esse número aqui, eu fico meio assustado. 23 milhões de brasileiros. É bastante, Muita né? gente, não é? Muita gente. As principais doenças no mundo, eu não falo só no Brasil, que levam à doença renal crônica, são a hipertensão arterial e o diabetes. Então, são doenças traiçoeiras, porque muitas vezes elas são silenciosas. Elas vão manifestar sintomas em fases avançadas. São doenças que levam cronicamente a vamos dizer assim, a um espessamento das artérias do nosso corpo. E isso leva a uma sobrecarga de funcionamento do rim. Era isso que eu queria saber. O senhor falou hipertensão. Nós temos muita gente hipertensa no Brasil. Por que a hipertensão atinge também os rins? Você tem uma sobrecarga pela própria pressão arterial elevada, e a hipertensão arterial ela também leva a uma aterosclerose, que é um processo de espessamento das artérias do organismo como um todo. E o rim começa a não trabalhar de modo adequado por conta dessa sobrecarga de pressão. E ele vai falhando, claro que lentamente, não é de uma hora para outra, você vai tendo falha do funcionamento da função renal a longo prazo. Por isso que é tão importante, depois de determinada idade, que todas as pessoas procurem um cardiologista, façam exames de saúde, exames de check-up, para a gente poder avaliar como é que está o funcionamento do rim também. Por que a diabetes também provoca problema renal? Pelos mesmos processos, né? Além de você ter o diabetes é uma doença inflamatória crônica e ela também leva à aterosclerose, ela também leva a esse espessamento das artérias do organismo. Então isso faz que o coração trabalhe num sistema de pressão mais elevado, do mesmo modo o rim. Então as artérias não conseguem suportar aquela pressão muito elevada e vão levando consequentemente à falha de filtração renal. Doutor Rodrigo, como é que a pessoa percebe que ela está com um problema renal? Muitas vezes a doença renal ela é silenciosa, Jodevar. Ela vai manifestar sintomas em fases avançadas, quando a pessoa já está com as escórias do organismo muito elevadas, então ela pode começar a passar mal, pode começar a notar edema nas pernas, edema no rosto, começar a ter náusea, vômito, dor de cabeça, e aí ela resolve procurar um atendimento de urgência, vai aferir a pressão arterial, a pressão está muito alta, acima de 180, e aí quando vai fazer exames vai descobrir que o rim também já não está funcionando bem. Então são doenças que todos nós devemos ter essa preocupação de procurar sempre ajuda de modo precoce, fazer exames de check-up, né? Existe um exame de sangue muito simples de ser realizado, que é a dosagem da creatinina. É um exame que você faz em qualquer laboratório e ele diz indiretamente como é que está o funcionamento do seu rim. E claro que naquelas populações de mais risco, quem tem histórico familiar de hipertensão, de diabetes, de própria doença renal crônica, é importante que já procure um nefrologista também numa idade mais jovem. Doutor, se a pessoa quiser fazer, por exemplo, um exame de creatinina, sem passar pelo médico, para depois, só para anotar e depois levar, tem como? Pode chegar no laboratório e pedir? Eu acho que consegue fazer assim. Claro que é importante até para ele controlando. É importante o paciente entender isso. A creatinina ela tem interferência também com a massa muscular. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 60 quilos, o nível de creatinina para ela é 1. Uma pessoa que pesa 100 quilos é outro. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não analisar exames por conta própria. O ideal é procurar um médico, né? Agora, doutor, por exemplo, a pessoa descobriu, tem cura, tem controle? Sim, Jodevar, a doença ela tem controle, a doença renal crônica ela não tem cura. A partir do momento que ela se estabeleceu, é muito importante que o paciente passe a cuidar da sua saúde de modo bem importante. Então, ele tem que manter um peso adequado, fazer atividade física, reduzir o consumo de sal e açúcar na dieta, proteínas em excesso, então quem consome muita proteína, muita carne ou suplemento em pó por conta de academia, normalmente é necessário uma restrição também na dieta de proteína, porque isso sobrecarrega mais ainda o funcionamento renal. E claro, você consegue controlar, se a pessoa toma os medicamentos de modo correto, principalmente para controlar a pressão e o diabetes, pode ser que ela consiga manter aquela doença renal crônica num nível estável que não vai lhe trazer maiores problemas. O senhor falou em situações que prejudicam os rins, anti-inflamatório. É um grande risco, né? E esse é um grande problema no nosso país. É muito fácil o acesso a anti-inflamatórios. Qualquer um que for a alguma farmácia consegue comprar anti-inflamatórios e aí você vê pessoas usando 2, 3 semanas de anti-inflamatório quando tem alguma doença aguda.
Veja bem, o anti-inflamatório é um ótimo medicamento, mas quando usado da maneira adequada, com prescrição médica adequada, e existem doenças com uso crônico de anti-inflamatório que podem sobrecarregar a função do rim. Pacientes com doenças reumatológicas, né, que tem o tradicional e popular reumatismo, eles estão ácido úrico também? Ácido úrico, eventualmente são pacientes que têm risco elevado de doença renal crônica por conta do uso Se a pessoa dos tiver que tomar o anti-inflamatório, quais são os cuidados paralelos que ela pode ter para reduzir essa influência nos rins? Usar por poucos dias, a gente não recomenda que utilize mais do que 3 a 5 dias e principalmente se hidratar de maneira adequada. Então o anti-inflamatório ele traz um risco aí de atacar agudamente o rim, importante ter uma hidratação vigorosa e usar o medicamento por um período curto. Tá certo. Dr. Rodrigo Lima, médico urologista, eu quero agradecer a participação do senhor aqui por fazer essa consulta ao vivo com a gente na TV Alegre. Muito obrigado, senhor. Imagina, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Um abraço, Feliz Natal a todos. Tá certo, um Feliz Natal para o senhor e para você também que está acompanhando. A gente já vai desejando aqui até as vésperas do Natal.